Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui, mais essa semana, dando continuidade aos estudos do tema Conhecendo a Filosofia Espírita com o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, ainda na parte segunda, do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, traremos aqui a questão número 107, que na verdade não é uma questão, é feito um comentário e nós vamos trabalhar e fazer aqui a nossa reflexão em cima deste comentário feito por Kardec, que trata hoje da categoria da segunda ordem dos bons espíritos. Então Kardec traz aqui os caracteres gerais dessa categoria de espíritos e aí nós vamos aprofundar um pouco mais. Vamos ver aqui então o que ele nos traz. Diz assim: caracteres gerais dos bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal. Assim, na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos, né? Os bons espíritos, obviamente, estão numa categoria bem mais avançada que nós. Ainda também estão buscando a categoria de espíritos perfeitos, mas estão já num outro patamar, né? Porque prevalece o desejo do bem. Continuando, compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Olha só que frase, né? É importante. Ou seja, não só pelo bem que eles praticam, mas também uma forma de não deixar que o mal cresça, né? Então eles têm também uma certa influência para que isso não cresça, né? Continuando. O amor que os une lhes é fonte inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição. Ok, mas esse tipo de encontro já não mais interfere na felicidade dos bons espíritos, né? Como, por exemplo, foi citado, né? A inveja, nem os remorsos, ou seja, ou as más paixões, que está muito ligado ainda ao planeta Terra, né? O mundo mais materializado. Então eles já conseguem ter essa desvinculação, por isso que já não sofrem essa interferência, já conseguiram já passar por isso e realmente tem como princípio o bem constante, né? Continuando, como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não lhes é grato sofrê-la. Olha que importante isso, né? Eles também, de uma certa maneira, neutralizam aqueles que não é devido ao sofrimento, porque eles têm essa condição também de acompanhar se algo está sendo feito de forma inadequada, que eles podem estar atuando, né? Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados, nas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles hão sido elevados a categorias de divindades benfazejas. Podem ser divididos em 4 grupos principais. Esses grupos são divididos em espíritos benévolos, espíritos sábios, né? Espíritos de sabedoria e espíritos superiores. Mas nós iremos tratar nas lições seguintes. Mas falando, né, ainda sobre os bons espíritos, nós trazemos aqui, aproveitando um comentário também do Espírito Miramés, para poder trazer aqui um pouco mais, né, dessa categoria, desse perfil, né? Como é que eles agem, como é que eles, né, vamos dizer assim, se comportam quando estão, né, no plano superior, ou até mesmo alguns que já passaram aqui no planeta Terra. Então vamos ver. Esses espíritos fazem parte de uma categoria que se preocupam com o bem, ou seja, o propósito da existência deles realmente é somente o bem. Usa de todas as forças para ajudar os outros, ou seja,
a energia, né, o tempo de vida deles é muito voltado para que haja esse sentimento da família universal, né? Ternura, exercitam o perdão ainda que encontrem dificuldades para praticá-lo, ainda que o perdão seja difícil, mas aí a benevolência, a indulgência para com os erros, né, dos outros, né? Quando encarnados, se esforçam para espalhar o bem, estimulando a fraternidade. Então, são espíritos que se envolvem com causas sociais grandiosas, estimulando, provocando, despertando nas outras pessoas o desejo da fraternidade, né, para que haja menos injustiça, menos desigualdade. Então, eles se envolvem com esse tipo de ações, né? Conforme o grau evolutivo, entende de ciência, entende da filosofia da vida imortal. Ou seja, também estudam, né, se desenvolvem na questão também da ciência e ao mesmo tempo também da vida imortal, né, que é uma característica deles, né. Sente-se bem fazendo o bem e é consciente da necessidade de amar cada vez mais, ou seja, é como uma coisa que vai os alimentando, né, o bem pelo bem, simplesmente de forma natural e constante, né. Respeitam o direito dos outros, olha só, arrependem sinceramente quando erram e refletem por muito tempo sobre as faltas cometidas, esforçando-se para repará-las. Isso é muito bonito, né? Uma coisa que nós todos também estamos buscando, né? É quando nós percebemos, né, que erramos ou cometemos alguma coisa que possa ter sido feito de maneira inadequada, a gente faz a reflexão, né? Os bons espíritos fazem essa reflexão e já procuram fazer ali a própria reparação, né? São calmos, mansos por natureza e nunca usam a energia brusca com seus companheiros que precisam ouvir a verdade. Isso é muito importante, né? A gente não precisa magoar as pessoas para dizer. Então, esses espíritos têm uma condição mais elevada e não precisa usar de uma linguagem agressiva, né? Eles conseguem fazer isso de uma forma bem calma, né? Serena. Silenciam muitas vezes para não ferir aqueles que são contrariados. Olha só. Já esqueceram muitas vezes o orgulho e o egoísmo, embora surjam no seu íntimo dúvidas quanto ao próprio comportamento. Na maioria das vezes, né, ele já não tem mais essa dúvida, né, com relação ao orgulho e ao egoísmo, que nós sabemos que é o grande mal da humanidade ainda, né, e estamos trabalhando para que isso diminua cada vez mais e mais rápido no planeta Terra. Não estão completamente desmaterializados. Alguns ainda têm laços presos aos interesses materiais, com hábitos corriqueiros, embora não sejam portadores de vícios, nem tampouco sintam prazer em prejudicar os outros. Obviamente que são espíritos bons, né? Estão ligados mais realmente à prática do bem, né? Praticam a caridade para com os outros, entendendo que a felicidade está nessa atividade, embora sintam ainda maior prazer ao fazê-lo por aqueles mais fortemente ligados a si, né? Se encontram em escala de muito valor moral e se esforçam para conhecer a ciência mais profunda, integrando-se no amor que desconhece restrições de raça, cor, pátria, buscando assim universalizar os seus sentimentos, conhecido por santos, gênios, protetores ou guias que se espalham por todo o universo. Então veja, né? É uma característica muito forte dos bons espíritos, que está, o propósito deles realmente é a prática do bem, é o sentimento universal, como foi dito aqui no final, né? Isso é uma coisa que todos nós também estamos trabalhando, nos desenvolvendo para buscar isso. Obviamente que esses espíritos, quando como bons espíritos, eles já estão numa condição mais adiantada que nós que estamos aqui no planeta Terra. Então hoje no planeta Terra são raros esses espíritos, né? Nós temos poucos exemplos, alguns exemplos que nós podemos citar, que já estiveram aqui no planeta, que fizeram coisas voltadas para o bem. A nossa própria doutrina, Chico Xavier, Adolfo Bezerra de Menezes, né? Outras pessoas, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, e também bons espíritos que estão no anonimato, mas que têm causas sociais bonitas, né? Que fazem trabalho, mas não são conhecidos nessa grandeza desses que nós citamos aqui, mas com certeza espíritos bons que encarnaram e fazem um trabalho voltado para o bem, somente para o bem, né? Conseguem na maior parte das vezes ter essa constância no bem, coisa que para nós ainda, né, que estamos buscando isso, ainda é um pouco pesado, porque nós temos a interferência do mundo material. Então na maioria das vezes
nós não conseguimos ter essa constância, né? E esses bons espíritos conseguem fazer isso de forma natural, o bem pelo bem, mas de uma maneira constante. É isso que caracteriza, né, esses bons espíritos, né? E na questão 886, né, do Livro dos Espíritos, é feita uma pergunta, né? Como é que se entende a palavra caridade entendida por Jesus? Então lá é dito uma explicação para essa palavra, né? Benevolência para com todos, indulgências com os erros dos outros e o perdão das ofensas. Então, veja, está muito intimamente ligado, né, com essa característica dos bons espíritos. Então nós temos que nos conscientizar, procurar ver a maneira mais adequada, a maneira mais gentil, mais humana de tratar com os problemas, com as dificuldades. Mesmo diante das dificuldades, nós conseguimos ter equilíbrio emocional para irmos nos desenvolvendo até que nós possamos também chegar nessa categoria, ok? Eu acho que foi uma lição muito oportuna, que eu acho que todos podem fazer essa reflexão. Nós somos seres que estamos buscando também uma condição mais elevada. E lá chegaremos com os nossos esforços no dia a dia. Muito obrigado pelo tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.